Será que o Yuta Okkotsu morreu mesmo? Maki Zenin vai tancar uma luta com o rei? Ou será que ela vai ser mais uma personagem que vai integrar a seleção do Vasco junto com o Gojo, o Higuruma e o Hajime? Essas são algumas das perguntas que o capítulo 251 de Jujutsu Kaisen deixou pra gente, e eu estou aqui para comentar elas com vocês agora e também para teorizar um pouco sobre o que vem pela frente no capítulo 252 e além. Bora pro vídeo! Fala galera! Alan do canal Mangá Sem Filtro aqui com vocês para falarmos sobre algumas previsões para o capítulo 252 e também para o futuro de Jujutsu Kaisen agora que o mangá se encontra nessa fase decisiva da luta contra o grande vilão Ryomen Sukuna. Mas antes de começar eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, manda o like aqui no vídeo para ajudar a gente a crescer e se tiver a fim de ser avisado quando eu lançar vídeos novos aqui, é só apertar o sininho também, beleza? Então vamos que Jujutsu tá da hora demais, rapaziada. Bom, galera, antes de sair teorizando, eu gostaria de comentar alguns dos acontecimentos principais do capítulo 251. Primeiro, descobrimos o paradeiro do último dedo do Sukuna. Foi revelado que ele estava com o Yuta Okkotsu todo esse tempo e foi ingerido por ele, ou pela Rika, né? A gente não sabe ali ao certo, porque depende de como funciona essa maneira com que o Yuta consegue copiar a técnica, se envolve a Rika, se não envolve a Rika. Isso para quê? Ele pudesse justamente copiar as técnicas do Sukuna, por isso que ele conseguiu usar o filetar no capítulo passado. Provavelmente esse dedo estava com o Gojo e foi deixado com o Yuta em algum momento. Por quê? Em alguns capítulos passados, o Sukuna mesmo já disse para Uraume, quando a Uraume disse para ele que não conseguiu encontrar o último dedo, que ele achava que o dedo estava com o Gojo. Por quê? Porque o Gojo queria impedir a execução do Itadori. Quando o Itadori consumiu o dedo do Sukuna lá no começo do mangá, o pessoal do alto escalão do Jujutsu já queria eliminar o Itadori ali na hora para acabar com esse dedo, com essa coisa dele ficar consumindo os dedos do Sukuna para que ele não perdesse o controle sobre o Sukuna. E o Gojo não queria que isso acontecesse. Então ele conseguiu reverter essa situação para que, quando eles juntassem todos os 20 dedos do Sukuna, o Itadori consumisse todos esses 20 dedos, aí sim eles pudessem executar o Itadori para que o Sukuna fosse destruído de vez, sem que eles precisassem ficar caçando 20 Sukunas diferentes por aí. Só que, claro que o Gojo não ia deixar isso acontecer, né, galera? Então, provavelmente ele tinha um dedo escondido com ele que nunca seria encontrado. E aí o Itadori nunca seria executado, né? E aí, já que o Sukuna saiu do Itadori para entrar no corpo do Megumi, o Gojo acabou entregando esse dedo para o Yuta para que o Yuta pudesse copiar essa técnica. Essa é uma das teorias. Temos também um momento muito foda em que o Sukuna libera a posição de mãos do cesto de Vime vazio para tentar contra-atacar com um corte que corta o mundo. Mas o Yuta arranca a língua da boca do estômago do Sukuna nesse momento. É engraçado falar boca do estômago porque realmente o Sukuna tem uma boca no meio da barriga, né? Então ele enfia a mão com tudo ali dentro e arranca a língua dele na unha. É uma coisa linda de se ver na imagem ali, achei um momento bem bacana. E ele fez isso na esperança de que isso fosse atrapalhar o rei na hora de conjurar os cânticos necessários para poder usar o corte, né? Também é revelado mais uma técnica do Itadori, descobrimos que ele pode usar a manipulação de sangue. Afinal, ele dá uma cuspida de sangue na cara do Sukuna e depois ele explode esse sangue para abrir uma brecha na defesa do rei, o que permite com que o Yuta consiga decepar um dos braços dele. Finalmente, o GG Akutami mostrou pra gente um pequeno flashback desse mês de treinamento que os personagens tiveram antes da luta do Gojo contra o Sukuna. É o momento em que eles conversam sobre algumas anotações que a Tsukumo deixou sobre técnicas amaldiçoadas que podem manipular almas. Nós já tivemos a revelação em capítulos anteriores que uma das técnicas amaldiçoadas inatas do Itadori é relacionada com a manipulação de almas. E agora, nesse flashback, temos a confirmação de que essa técnica dele é importantíssima para salvar a alma e o corpo do Megumi das garras do Sukuna. Por quê? Bom, eles chegaram à conclusão de que as almas não se misturam quando uma pessoa é possuída por um objeto amaldiçoado, por mais que apenas uma delas acabe com o controle total do corpo, que é o caso do Sukuna com o Megumi, né? O Sukuna invadiu o corpo dele por meio do objeto amaldiçoado, tomou o controle total do corpo, mas a alma do Megumi não é totalmente fundida com esse objeto amaldiçoado, né? Ela continua separada ali, ela só não tem controle sobre o corpo. Então eles bolaram um plano que consiste basicamente em enfraquecer muito o Sukuna utilizando a técnica amaldiçoada do anjo, a escada de Jacó, que é uma técnica que serve para cancelar outras técnicas amaldiçoadas, né? Isso dentro do domínio do Yuta, porque no domínio dele, ele consegue escolher uma das técnicas que ele copiou para ser a técnica de acerto garantido. E aí ele justamente vai escolher a escada de Jacó para que o plano possa ser executado. E aí depois de aplicar a escada de Jacó, o Itadori conseguiria utilizar a sua técnica para separar a alma do Megumi dos dedos do Sukuna, que são os objetos amaldiçoados responsáveis por dar o controle do corpo do Megumi para o rei.
E esse plano ele dá muito certo, em partes. O Yuta consegue utilizar a escada de Jacó pra cima do Sukuna, que toma ali um dano bem considerável, né? O Itadori consegue utilizar a sua técnica pra acessar essa parte da alma do Megumi, mas quando ele chega junto da alma do Megumi, o plano vai por água abaixo porque o Megumi já desistiu de viver e por isso ele não consegue fazer essa separação das almas dos dois. Na verdade, ele nem teve muito tempo para isso. Por quê? Porque nesse mesmo momento, o Sukuna já consegue recitar os cânticos para utilizar o corte e corta o mundo e já lança o ataque nos dois protagonistas. E, meu amigo, o negócio ficou feio pro Yuta, viu? Analisando a imagem ali do ataque, eu acho muito bem que ele foi jogar no Vasco. Ele foi de base de vez. A gente vê a barreira do domínio dele também se quebrando, e então mais uma revelação é feita no final do capítulo. A chegada da Maki Zenin na luta, já aplicando um golpe surpresa no rei pelas costas, no maior estilo Toji Zenin, sem perder a oportunidade. E o capítulo termina com o Sukuna dando aquele sorrisinho do tipo kkk, mais uma que eu vou lançar o Fruit Ninja. E é isso aí, galera. Depois de um capítulo cabulosíssimo desses, a gente acabou ficando com várias perguntas para serem respondidas nos próximos capítulos, e eu vou lançando aqui uma por vez e vou teorizando elas logo em seguida, beleza? Vamos lá, primeiro, Yuta Okkotsu morreu mesmo? Vamos dar uma analisada um pouco mais profunda nessa imagem aqui pra gente ver o que tá acontecendo. A gente tem um close mostrando o Yuta tomando o ataque de frente e ali já dá pra ver que um dos braços dele foi decepado. A gente não tem uma imagem clara se ele foi cortado ao meio ou não nesse momento, mas ali na outra imagem que a gente tem de costas, meio que dá essa impressão de que sim, o Yuta foi cortado ao meio, foi de Gojo, né? Virou ali o Gojo 2.0 por conta dessa técnica. Porque a gente tem ali aquela parte mais escura ali, sim, dá a impressão de que ele foi cortado ao meio também, igual o Gojo na luta dele. O Itadori não, se olhar ali mais ou menos o que aconteceu com o Itadori, a gente não tem essa impressão de que ele foi cortado ao meio, mas com certeza ele deve ter tomado um dano bem considerável nesse ataque. Conclusões. Na minha opinião aqui sem filtro, sim, o Yuta foi de base. Eu acho que ele não volta mais aí nas próximas lutas. O que é triste, né? Pensando que é um personagem assim tão poderoso. Eu não sei, eu acho que ele foi meio mal utilizado, principalmente nessa luta, assim. Pensar que ele tem uma possibilidade tão grande de utilização de técnicas, né? Acho que a gente poderia ter visto ele utilizando outras técnicas diferentes para até conseguir lutar melhor nessa batalha contra o Sukuna, né? Segundo, Maki Zenin vai tancar o rei numa batalha? Bom, eu acho que vai ser uma batalha muito difícil para ela. Primeiro, por quê? Maki não pode se curar. Ela não tem energia amaldiçoada, a Maki. É uma personagem igual ao Toji que não tem energia amaldiçoada, então ela não consegue usar a técnica de energia amaldiçoada reversa para se curar. Portanto, qualquer ataque que o Sukuna der nela vai ser bem complicado. Mesmo os ataques mais fracos ali, os cortes mais fracos dele, podem ser problemáticos justamente pela falta dessa habilidade da Maki se curar. Então é uma luta assim bem complicada para ela, ela tem que ser meio que ligeira ali para não tomar golpes do Sukuna, né? O Yuta, que poderia curar ela no meio da luta, né? Porque ele consegue utilizar a energia amaldiçoada reversa para curar outras pessoas além dele mesmo, não vai estar junto nessa luta, porque a gente acabou de ver ali que o Yuta não passa bem, né? Que o Yuta foi ficou partido ali, né? Então, eu acredito que a Maki ou ela vai sair no X1, enquanto o Itadori tenta se recuperar ali, vai sair na porrada só os dois, ou também vão vir outros personagens junto com ela para poder participar dessa luta, porque ali a gente viu que o domínio do Yuta havia sido quebrado, né, com esse ataque que ele recebeu, então outros personagens também podem vir participar além dela. Eu acredito que sim, possa vir um ou outro personagem para dar um suporte ali, mas mesmo assim vai ser uma luta bem complicada. Terceiro, o Megumi tem salvação? Ele vai recuperar o corpo e ajudar na luta? Bom, antes de responder essa pergunta aqui, galera, eu já vou mandar um momento sem filtro e eu vou falar que o Megumi, ele foi fraco nesse capítulo. Por quê? Faltou uma forcinha de ódio ali. Ao invés de pegar e juntar todo esse trauma, tudo isso que ele sofreu nos últimos capítulos, que ele perdeu o corpo, o Sukuna usou o corpo dele para matar a irmã dele, usou o corpo dele para matar o sensei dele, em vez de ele juntar toda essa questão assim e criar um ódio tremendo pelo Sukuna e querer sair na porrada com ele a qualquer custo e destruir o cara, ele simplesmente preferiu ficar chorando no banho ali, posição fetal, que eu acho muito fraco para um personagem que, pô, desde o começo ele se mostra muito forte, muito inteligente, que consegue encontrar maneiras muito criativas de derrotar os seus inimigos, mesmo ele não tendo dominado completamente suas técnicas, né? Mesmo ele não tendo um domínio completo, mesmo ele não tendo conseguido dominar todos os Shikigamis da técnica das 10 sombras, ele ainda assim consegue derrotar seus inimigos de maneiras muito criativas. Então é um personagem poderosíssimo. Só que eu achei que foi um momento muito fraco para ele, um momento assim que se continuar e vir a se tornar seu destino dele, essa desistência de viver e aí ele não voltar por conta disso,
Eu acho que seria trágico demais pro nosso time 7 ali, pros nossos 3 protagonistas, né? Por quê? Primeiro porque a Kugisaki, ela já tá num estado deplorável, em que a gente não sabe se ela tá morta, a gente não sabe se ela tá se recuperando, a gente não sabe o que acontece com ela. Ela pode realmente estar morta, a gente não tem essa confirmação, mas é uma coisa que aconteceu com ela foi bem trágica, assim. E aí, se acontecer isso com o Megumi também, vai ser mais trágico ainda. E aí vai faltar só a morte do Itadori pra fechar com chave de ouro ali no shonen mais dramático de todos os tempos, né? Em que tudo dá errado no fim, né? Então eu acho que o Megumi, ele tem essa possibilidade de retorno aí, justamente pra poder lutar junto com o Itadori para acabar com o Sukuna, já que o Sukuna fez tão mal para esses 2 personagens, né? Ele destruiu completamente o psicológico do Itadori, destruiu completamente o psicológico do Megumi, então eu acho que os 2 têm que vir na força do ódio juntos para acabar com o Sukuna em dado momento aí na obra. Claro que isso não vai ser no próximo capítulo, isso é uma teoria assim pro futuro da obra, né? Mas eu acredito que sim, o personagem tem que voltar, o Megumi tem que vir pra luta nessa força do ódio. Quarto, Sukuna está perto de ser derrotado ou ele vai conseguir executar o plano do Kenjaku? Bom, vamos lá, essa é uma questão também que não diz respeito totalmente ao próximo capítulo, mas um pouco ali para o além da obra. Por mais que o Sukuna todo o capítulo venha sendo enfraquecido, todo o capítulo ele lembra a gente de que a energia amaldiçoada dele está em baixa, que ele não consegue se recuperar direito, que ele não está conseguindo usar o seu domínio. Toda hora ele fala que ele tá fraco, que ele tá não sei o que lá, não sei o que, mas mesmo assim ele tá conseguindo limpar geral, né? Tá conseguindo limpar geral. Limpou o Gojo, aí ficou fraco, ele limpou o Hajime, ficou fraco, limpou o Higuruma, continuou fraco, aí agora tá limpando o Yuta, tá limpando geral ali, e tá limpando assim os personagens que até então foram ditos que eram os mais fortes, né? Gojo, feiticeiro Jujutsu mais forte dessa era contemporânea. O Hajime, derrotou o Hajime, que é o feiticeiro Jujutsu mais forte da época dele. Aí derrotou o Higuruma, que é o prodígio, o maior prodígio, que até o próprio GG Akutami disse que o talento dele se equiparava até maior do que do próprio Satoru Gojo, que não sei o que lá, ele só não tinha experiência, blá, blá, blá. Então era um personagem que deveria ser muito forte, mas foi derrotado facilmente. E agora derrotou o segundo mais forte da época contemporânea, que é o Yuta, né? Então assim, todos os personagens que têm essa tagzinha, né, essa marcação, essa característica de serem os mais fortes, estão sendo derrotados. E aí, pensando nisso, a gente chega à conclusão de que o cast de personagens da obra que está sobrando ali, tá ficando cada vez mais fraco, né? E aí, como você pensa, pô, por mais que o Sukuna toda vez venha falar pra gente que ele tá enfraquecido, como que esse cast de personagens cada vez mais fracos vão conseguir derrotar ele, né? Se nem os personagens que eram ditos como os mais fortes estavam conseguindo. Eu acho que é uma pergunta para ser lá pro futuro. Claro que nós temos a figura do Itadori ali, que é o protagonista, que o roteiro ainda vai ajudar muito ele nessas batalhas, né? Já vem ajudando ele há um tempo aí, com esse último mês, ele aprender várias técnicas, a gente vai chegar nisso ainda. Mas eu acho que o Itadori, claro, vai ser uma figura central nisso. Talvez o Megumi com um retorno triunfal ali de sua posição fetal, chorando no banho, né? Mas se você parar pra pensar no resto do cast de personagens, tá sobrando quase ninguém. Acho que ali um dos únicos personagens ali que pode se dizer que ainda é muito forte, que tá sobrando, é o Hakari, né? O resto são todos personagens medianos, classe 1, nenhum classe especial ali direito. São personagens ali que não teriam chance nenhuma de derrotar o Sukuna, nem enfraquecido e muito menos em seu ápice, né? O Sukuna não está perto de ser derrotado. Sobre o plano do Kenjaku, sim, eu acredito que o Sukuna vai conseguir executar o plano do Kenjaku e isso vai ser um ponto central da obra ali para abrir uma próxima fase, né? Abrir um próximo arco. Porque eu não acredito que o mangá vai acabar aqui. Eu acho que seria muito fraco se acabasse. Por quê? Porque a gente não teve o desenvolvimento total do nosso protagonista, né? Ele não chegou ao seu ápice ainda, pensando em toda essa demora que ele teve para desenvolver suas técnicas, né? Todo esse momento da obra que ele teve. Então ele não chegou ao seu ápice. Eu não acredito que o mangá vai acabar aqui. Então o plano do Kenjaku, sim, vai ser executado. Pode não ser executado numa escala global, como o Kenjaku gostaria? Pode não ser. Talvez numa escala um pouco regional ali, os personagens consigam dar uma nerfada no Sukuna na hora que ele for executar essa parada ali, para que seja uma parada um pouco mais regional, para que o mundo não acabe, né, galera? Porque eu acho que se o mundo acabar, vai ser muito complicado ali para a obra como um todo, né? Não vai sobrar nada. Então eu acho que eles consigam reduzir, dar uma nerfada ali nessa parada para que seja uma fusão do Tengen de forma mais regional e não mundial, como quem já queria, mas sim, acredito que isso vai acontecer. Vai ser um ponto central, um ponto de virada na obra ali para uma criação de um novo arco, talvez um arco final. Quinto, como foi o treinamento de um mês? Por que o Itadori avançou tanto as suas técnicas em tão pouco tempo? Acho que essa é uma das perguntas em que eu estou mais ansioso para receber a resposta do GG Akutami, porque, assim, se você parar para pensar, em toda a obra de Jujutsu Kaisen, o Itadori lutou várias vezes, lutou com amigos, lutou sozinho,
não sei o que lá. E em todo esse momento, ele não desenvolveu muito suas técnicas. Ele ficou utilizando ali a sua força bruta e utilizando técnicas que são consideradas meio básicas de feiticeiros Jujutsu, né? Isso por quê? Porque o Gojo lá no começo falou que era muito perigoso que o Itadori desenvolvesse sua técnica inata com medo de que o Sukuna fosse atrapalhar esse desenvolvimento. O Sukuna fosse ali meio que sobrescrever a técnica do Itadori e acabasse meio que utilizando isso para tomar o controle do corpo dele. Então era perigoso. O Gojo achava isso perigoso. E por isso que o Itadori vem todo esse tempo da obra sem conseguir desenvolver técnicas inatas. Mas desse último mês ali, antes da luta do Gojo, o Itadori não estava mais com o Sukuna em seu corpo. Então ele pôde sim desenvolver técnicas ali, treinar, como foi feito. Só que eu acho que foi um avanço gigantesco, né? Dentro de um mês. Ele praticamente pulou de um nada para uma classe especial. Até porque existem feiticeiros que treinam a sua vida inteira, que lutam a sua vida inteira e não conseguem utilizar técnicas como a técnica amaldiçoada reversa. É o caso do Nanami, é o caso da Mei Mei. São todos classe 1 que são poderosíssimos, mas que não chegam à classe especial justamente porque não tem domínio sobre essas técnicas muito avançadas. E o Itadori, em apenas um mês, conseguiu, né? Que roteiro, hein? Que grande roteiro. Então acho que o GG deve essa explicação pra gente. O que aconteceu nesse mês aí? Como ele avançou? Quem treinou ele? Como ele chegou nesse patamar? Pô, ele aprendeu energia amaldiçoada reversa, ele aprendeu manipulação de sangue, ele aprendeu a sua técnica inata, ele conseguiu descobrir mais sobre a sua técnica inata, tem relação com a manipulação de almas, né? Como ele aconteceu tudo isso? Por que foi tão rápido isso, né? Eu acho que aqui a gente tem dois caminhos. O primeiro caminho é o GG Akutami vai explicar tudo isso pra gente por meio de flashbacks, só que vai parecer meio clichê, vai parecer uma força de roteiro ali que ajudou ele a chegar, porque eu não consigo pensar numa forma não clichê de explicar isso, uma forma de não utilizar o poder do roteiro pra alavancar o nosso protagonista, né? Então sim, acredito que se isso for explicado, vai ser de uma forma bem clichê, vai ser tipo o Itadori é foda porque ele é foda, poder do roteiro ativado. E o outro caminho seria que isso não vai ser explicado, justamente por esse medo de cair no clichê. Então isso vai acabar passando despercebido, a gente simplesmente vai ter ali o Itadori voando com todas essas suas técnicas e a gente não vai saber como foi esse desenvolvimento até chegar nesse patamar, justamente por esse medo de cair no clichê. Acredito que tem esses dois caminhos aí nessa questão, beleza? Bom, galera, eu falei muito aqui, trouxe bastante coisa aqui para vocês pensarem, para vocês ficarem maturando aí na cabeça de vocês antes de chegar a esse novo capítulo. Espero que eu tenha conseguido levantar umas questões bem interessantes para os próximos capítulos do mangá nessa conversa e para dar uma aliviada nessa ansiedade pela continuação da história que, claro, eu também estou muito ansioso, né? Todos nós estamos. Agradeço muito a audiência de vocês, muito mesmo. Esse é meu primeiro vídeo do canal, então estou muito feliz por ter conseguido vencer essa primeira barreira da produção de conteúdo para o YouTube. Daqui para frente eu pretendo lançar vídeos toda semana no canal, a princípio com foco em Jujutsu Kaisen. Também estou produzindo uma série de vídeos resumindo e comentando arco por arco do mangá de Jujutsu Kaisen até os capítulos mais recentes. Isso para ajudar vocês a lembrarem de todos os detalhes dessa obra. Assim, vocês conseguem acompanhar os capítulos mais recentes, sabendo de tudo sobre o mundo dos feiticeiros Jujutsu, sem perder nenhuma informação, sem ficar confuso com nada, galera. Vocês vão saber de tudo, vocês vão sair daqui expert. Então, se você curtiu meu conteúdo, por favor, se inscreva no canal, deixa o likezão da massa. E se você amou de paixão mesmo, de coração, clica no sininho aí que o YouTube vai te avisar sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, tranquilo? Grande abraço pra geral e tamo junto. Brasil! Vai, 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 vai!